Fala galera, tranquilidade, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Wagner. Hoje trago a ilustre presença da Tenente Batista, ela é médica da FAB. Prazer ter a senhora aqui, Tenente. E a gente está voltando com o quadro entrevista do Vagnão, beleza? Então eu vou estar contando um pouquinho só do currículo dessa profissional, beleza? Então ela se formou na Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes. Ela é primeiro tenente médica da FAB, da Força Aérea Brasileira, e ela trabalha também como médica intensivista na área emergencial também, beleza? Então, tenente, conta um pouquinho da vida da senhora, quem é a senhora, como é que foi para a senhora chegar aqui, toda a trajetória que o pessoal tá curioso em saber. Legal, bom dia, Wagner, muito obrigada pelo convite, né? Às vezes é uma curiosidade que as pessoas têm, as pessoas às vezes me param na rua e perguntam assim, mas você pilota avião, né? E não sabem que existem outros campos, outras possibilidades dentro da Força Aérea. Meu nome é Letícia, né? Eu sou médica desde 2015, quando eu me formei. Eu fiz faculdade aqui em Santos mesmo, eu sou nascida e criada aqui. Fiz faculdade na Universidade Metropolitana de Santos. E aí, no último ano da faculdade, eu descobri a possibilidade aí de ingressar nas Forças Armadas, né? Até então, não sabia que isso era possível. Para mim, era só como soldado ou como alguma coisa, alguma área própria mesmo, de infantaria, cavalaria, né? Não sabia que existiam outros campos, outras possibilidades dentro da Força Aérea, né? Então, nesse último ano da minha faculdade, eu recebi a palestra das Forças Armadas e acabei me interessando, né? Na ocasião, eu já estava estudando para residência, né? Que a gente começa a se preparar no último ano para ingressar em alguma especialidade, e aí eu estava fazendo isso. E acabei não passando na especialidade que eu queria, mas passei na Força Aérea, né? Eu comecei a estudar, na verdade, muito antes, né? Porque quem quer fazer medicina ou quem está fazendo sabe o quanto é difícil, por mais que seja uma faculdade particular ou pública, né? Ambas têm as suas dificuldades, né? E eu comecei a me preparar um pouco mais cedo, enquanto os meus amigos estavam saindo, eu estava estudando, né? Os 2 últimos anos da escola, né? Já foram um pouco mais intensos, mas na verdade não tanto voltado para a medicina, porque eu não sabia ainda o que eu queria fazer, né? Tinha muitas influências de pessoas próximas a mim, dos meus pais, principalmente do meu pai, que sempre quis ter uma filha médica. Acho que muitos pais têm esse sonho, né? Só que nem sempre o filho consegue responder essa expectativa. E eu não queria mesmo assim fazer medicina, mas eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu estudei e só para fazer o vestibular e mostrar para meu pai que eu poderia. Enfim, eu passei e por um impulso assim, aquela coisa de adolescente, né? Porque eu ingressei na faculdade com 18 anos. Então eu acabei indo por impulso e fui gostando, né? E aí durante a faculdade descobri esse caminho que era a Força Aérea e entrei em 2016, assim que eu me formei, né? Me formei em novembro de 2015 e em 2016 eu ingressei nas Forças Armadas e estou aqui até então, né? E vivendo essa experiência e essa oportunidade de que hospital nenhum na minha vida ia me proporcionar, né? São coisas que só quem vive a vida militar sabe o quanto é prazerosa, o quanto é única e as experiências que a gente vive aqui são para o resto da vida, né? Daqui a pouco acaba meu tempo, mas o que eu vivi aqui acrescentaram, assim, 10 anos do que uma vida lá fora não me acrescentaria. Então, para vocês verem, galera, a importância, né, que eu falo da questão da preparação, né? Então, a tenente desde lá atrás ela já vinha estudando, né? Todo mundo sabe que dos vestibulares, né, o curso mais concorrido é medicina, disparado, né, todos os anos, tanto na universidade privada quanto na universidade pública. E uma coisa que a tenente trouxe para a gente muito interessante que agrega valor é a questão, você que está no último ano de medicina, provavelmente vai ter também essa palestra, certo, tenente, das Forças Armadas, e você tem essa forma de ingresso também, né? Tá entrando no serviço militar na área da saúde e você pode estar ficando os 8 anos. E tem também a área de concurso que você também pode estar prestando, né? Na FAB a gente chama de CAMAR, né? Que é o curso de adaptação de médicos da aeronáutica. Tem um limite de idade, tem as especialidades específicas de cada área dentro da medicina que você pode estar prestando. Mas é muito interessante isso e o que a tenente falou, né? No caso, a gente que é militar da Força Aérea sabe a importância
da conquista que é você ser militar, as possibilidades de network que você também tem, conhecimentos de diversas áreas, então isso é muito interessante. Tenente, conta um pouco também como é que foi a sua preparação nos estudos, porque hoje a maioria dos vestibulandos, né, de medicina, que seja para uma universidade pública ou privada, eles sabem as dificuldades que tem, não só da preparação, mas também do fator psicológico. Como a senhora lidou com isso durante a preparação que a senhora estava para o vestibular de medicina e um pouquinho também sobre a faculdade de medicina, se a senhora puder explicar como é que funciona, residência, enfim, internato? É, assim, a medicina ela se atualizou muito, né? Apesar de não parecer, eu já estou formada aí vou fazer 8 anos, né? Já não sou tão novinha assim, mas de 8 anos para cá a medicina ela mudou muito. Na época que eu me formei, ela era um pouco mais antiga, assim, digamos, um pouco mais rodapé de livro, Sim, mais protocolos engessados. E isso é muito bom que a medicina tenha evoluído, mas para a época que eu prestei a prova das Forças Armadas, porque na minha época era prova, agora não existe mais prova, agora análise de currículo, né, análise Tenente? de currículo, mas assim, o recém-formado, o que ele tem de currículo, né? Verdade. Então, É verdade. acaba que o recém-formado está perdendo um pouco dessa oportunidade, porque ele não se especializa durante a faculdade, ele vai se Sim. especializar posteriormente, né? Existe até alguns cursos que a gente pode agregar aí durante a formação, né? Os da American Heart, BLS, ACLS, né? Que suporte básico, suporte avançado de vida, que podem até ajudar, né? Na avaliação curricular, pontuar. Mas existem outros fatores, como idade, os homens, né, eles acabam tendo a preferência por ser um serviço obrigatório, então tem uma série de questões. E na minha época, que existia a prova, assimilar a prova de residência que eu queria prestar e a prova da força, porque eram provas muito similares, muito engessadas, provas muito antigas, assim, com protocolos muito antigos, então eram provas similares. Então eu estudei para a prova da residência de cirurgia geral que eu queria fazer, então eu estudei, enfatizei bastante o que a gente já sabe que cai, né, que é Sim. o conhecimento específico, o SUS, que cai muito, toda prova para quase toda especialidade cai muitas questões sobre o protocolo do SUS. Então, eu sempre gostei muito disso e como eu queria fazer cirurgia, eu acabei, né, enfatizando um pouco mais no final da faculdade, né, nos 6 meses, 7 meses, porque na verdade a gente estuda muito o ano todo. Então, conforme vai acabando, que a gente vai dando uma focada ali, uma individualizada no que você está procurando para a sua vida, né? E nem sempre todo mundo sabe o que quer, né? Sim. Eu pensei que eu sabia, né? Que eu sempre quis fazer cirurgia, hoje não fiz, acabei entrando na força, acabei tendo filhos, e aí fui deixando um pouco para trás, porque quem faz cirurgia, ou quem quer fazer, sabe como é puxado, a carga horária, a vida mesmo, chega até a se assimilar com a vida do militarismo, porque lá você é testado o tempo todo, né, na residência de cirurgia, você vive muito no seu limite, no seu extremo, como quando a gente entra aqui na formação, né? Claro que Sim. depois as coisas melhoram muito, mas na formação é isso mesmo, a gente quer moldar a pessoa que a gente está escolhendo, e a mesma coisa na minha área médica como na minha área militar. Nós tivemos aqui, nesse lugar, aqui na época da Covid, um hospital de campanha, o único hospital de campanha do país civil dentro de uma área militar. E Caramba, que interessante, né? ele ficava aqui no hangar, era um hospital civil, com gerência civil, né? E eu já trabalhava para a empresa que administrava fora daqui da Força. Então eu acabei sendo a diretora desse hospital. E aí, por estar ali o tempo todo lidando com aquela situação, né, que a gente teve ímpar aí, da pandemia, eu acabei me intensificando muito em terapia intensiva, porque nós tínhamos UTI e tínhamos enfermaria. É aquela coisa horrorosa que todo mundo já sabe, que no começo morria todo mundo, a gente não sabia o que tinha que fazer, não existia muitos estudos. Eu acabei que quando acabou a pandemia, eu acabei fazendo uma especialização em terapia intensiva, né? Fiz lá no Hospital Israelita Albert Einstein, e aí desde então segui a linha mesmo de terapia intensiva. Só que isso muda muito, né? A nossa Sim, vida ela vai mudando conforme as nossas necessidades, né? Então, verdade. daqui a pouco eu vou migrar para outra área que vai me trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de sossego, né? Agora eu tenho 2 filhos, não dá mais para ficar no ambiente hospitalar, principalmente no ambiente de UTI, que para quem gosta é muito legal, mas tem uma hora que você vai ficando, você vai se contaminando por aquele ambiente,
pela gravidade dos pacientes, ainda mais para mim que sou mulher, dentro da Força Aérea, você tem que ter uma postura um pouco mais rígida, né? Uma postura um pouco mais fria, né? Para ninguém tentar, de alguma maneira, te influenciar para alguma coisa. Tem que Sim, ser muito dura, né? Muito incisiva para lidar com muitos homens, né? Aqui sim, a base é 90%, acredito, do nosso efetivo é masculino. Então, isso não só aqui, na nossa vida lá fora, né? A gente sim, acaba tendo que se impor um pouco mais para deixar as coisas bem claras. Mas a Força Aérea é uma escola, assim, qualquer pessoa, qualquer colega meu, que às vezes eu que dou a palestra, né? A palestra que eu recebia quando eu estava na faculdade, atualmente quem vai nas faculdades eu que faço, eu que depois faço a seleção deles lá no segundo Bio, lá em São Vicente, batalhão de infantaria leve, e aí a gente que acaba fazendo a seleção, e muita gente me chama antes de ir para lá, perguntar, o que você faz, como que é a sua rotina, como que você fez para entrar, sim. e aí eu explico na minha época, né, que eram Uhum. provas, agora é a questão do currículo, e claro, tem a parte física também, né? Sim, o As TAF. pessoas acabam desvinculando assim, mas eu não vou lá para correr, eu não vou lá para marchar, mas isso faz parte. É a preparação, É né, a Tenente, que o preparação, militarismo exige, né? exato. Então, quem almeja isso, né, o estudante, o médico, até que já é formado e tem esse sonho, assim como eu desenvolvi, também precisa ter o físico preparado, porque aqui você não vai ficar correndo o tempo inteiro, mas é como uma prova preparatória da polícia. Você não vai correr o tempo todo, mas você tem que dar o seu máximo e dar o seu melhor na hora que você vai ser testado, né? Sim, A mesma coisa é pro oficial médico, né? Então ele vai ter que correr, ele vai ter que marchar, ele vai ter que fazer flexão, ele vai ter que fazer abdominal, ele ou ela, né? Às vezes sim, para nós que somos mulheres é um pouquinho mais difícil, não tem o preparo, né? Vocês meninos sempre já jogam bola, já tem um pouco um condicionamento físico melhor, mas nada é impossível para nenhum do sexo, né? Só você se preparar, como eu fiz, porque eu também não tinha um condicionamento na hora. Eu passei na prova, passei nas coisas, chega lá, meu Deus, e agora? O que eu faço? Vou ter que correr, vou ter que marchar, vou ter que correr, vou ter que marchar, vou ter que emagrecer, né? Para poder é, chegar onde eu quero, né? Até porque a gente tem uma classificação dentro do curso. sim, E isso, a parte física é a parte que mais conta, porque a prova você já fez, a avaliação curricular você já fez, você já entrou. sim, Então existe uma outra classificação dentro do curso, né? Para você ser 01, 02, né? E escolher o lugar que você vai. Porque quando você passa, as vagas elas são de todo lugar, de São Paulo, né? Do Hospital da Força Aérea, sim. do PAMA, do Comar, da Base Aérea de São Paulo e aqui da Base Aérea de Santos. E a Base Aérea de Santos é extremamente concorrida. Então, galera, vocês veem a importância, né, que toda a trajetória que a tenente ela veio, né, percorrendo, né, como foram importantes, né, na vida dela. Então, lá atrás ela teve uma palestra, né, de como ingressar nas Forças Armadas, né, no caso na Marinha, no Exército Aeronáutica, e hoje, né, ela vai lá e dá essa palestra, né, explicando, né, para os futuros médicos que ingressarão na Força Aérea, como é que funciona e tal. Então, acho que a questão da informatividade é muito importante. Acho que é um dos motivos, né, tenente, que a gente tá gravando esse vídeo justamente, né, para tentar desmistificar algumas coisas e trazer um pouco de luz para as pessoas que querem saber, né, como é que faz para entrar, como é que é o processo, como é que é a sua rotina, o que que você faz, né? Então, é uma coisa interessante, porque muitos vídeos que a gente vê na internet, às vezes tá explicado bem de forma genérica, então você não tem aquele know-how, aquela propriedade. Então a gente está com uma pessoa que realmente está dentro da força, ela trabalha na área médica, então todo o conteúdo que ela passa vai agregar muito valor para vocês. E a gente está chegando no final da entrevista, a gente tem um tópico agora, né, que é de suma importância, que é sobre dicas de estudo que a senhora pode estar passando, né? A gente sabe que houve uma evolução não só na medicina, mas também na parte de estudos, né? Mas o que a senhora poderia passar de dicas para quem está se preparando para a medicina, no vestibular e para quem está no período, né, na faculdade, né, como é que era a época que a senhora estava na faculdade, no primeiro, no segundo, no quarto ano, no internato, né, que a senhora pode dar de dicas para o pessoal. Certo. Então, assim, eu acho que na época, para entrar no vestibular, você tem que ter um plano de estudo, né? Certo. Você tem que se propor a isso e se disciplinar a isso. Não é uma coisa prazerosa. Com a prática, com a rotina, você vai desenvolver o prazer, né? E vai entender a necessidade daquilo, né? Daquela rotina, daquela organização.
Então, assim, é difícil para todo mundo, né? A gente quer sair da escola e não quer ir estudar, a gente quer ir na praia, ó, que dia bonito aqui, a gente que mora em Sim, Santos, né? A gente sai da escola lá, quer ir na praia, quer encontrar os amigos, mas, assim, você tem que saber priorizar e separar, porque dá tempo, né? Hoje em dia eu tenho diversas demandas e consigo arrumar tempo para tudo. Então, quem só estuda tem que tentar se organizar e separar aí pelo menos 2, 3 horas diárias para estudar para aquilo que você quer, né? Para o vestibular. O que eu sempre fiz para mim é sempre estudar o que eu não era boa. Porque o que você é bom é mais prazeroso, é legal. Você, na aula você consegue se atentar mais a isso. Mas assim, eu sempre fui muito ruim em história, em geografia, né? E isso cai no vestibular sim, normal. Então, é, redação, que cobra muito no cobra. vestibular. Então, a dica que eu dou para quem quer fazer o vestibular de medicina ou para qualquer outro é você reforçar os seus pontos fracos. Sim, Porque os seus pontos fortes é mais fácil você intensificá-los ele na sua hora normal, no seu período regular, digamos, da escola, né? Então, fora ali que eu vou ter que tirar 2, 3 horas todos os dias do meu tempo para enfatizar os estudos, enfatiza o que você não é bom, enfatiza o que é o seu ponto fraco, porque é aquilo que vai te dar mais dificuldade a hora que você for fazer o vestibular. E estar tá muito atento também às atualidades, né? Porque sempre é isso que vai cair na redação. Às vezes acontece de cair uma coisa que a gente não está habituado, acontece, né? Um assunto aí que não está em alta, mas é muito raro. Acho que esse ano teve um assunto assim, né? Que todo mundo achou que ia ser Covid, que ia ser sim. pandemia, doenças psicológicas. O tema da redação do Enem é uma caixinha de surpresas, né? É As uma caixinha de pessoas surpresa. tentam adivinhar, né? Mas é o que a senhora falou, Ninguém, acho que não é é se garantia. preparar e trabalhar a sua dificuldade, né? Então, assim, se você é ruim em redação, você trabalhar e treinar a redação. Exato. Você estudar não é uma garantia que você vai acertar o tema, mas Sim, você lê, você está atento, isso vai estimular a sua oratória, né, a sua gramática, o seu vocabulário, a sua linha de raciocínio. Então, isso vai ajudar você em alguma coisa. Pode não te dar a certeza do assunto, mas vai agregar valor. Estudar nunca é demais, né? sim, é Sempre vai verdade. agregar alguma coisa na sua vida. Então, para o vestibular foi isso que eu fiz e deu certo, né? Passei aqui, passei em São Paulo, acabei escolhendo por aqui, por minha família já ser daqui, né, estar perto dos meus. Sim, Depois focar ali realmente no que você quer. Se você quer cirurgia, se você quer anestesia, se você quer cardiologia, aí isso vai ser cobrado um conhecimento mais específico. Então isso é o conselho que eu dou para quem quer fazer prova de residência. Agora, quem quer ingressar nas Forças Armadas, além do preparo físico, o ideal é que no último ano aí da faculdade, do internato, é que comece a agregar cursos, porque isso vai deixar ele numa classificação mais confortável, mais vantajosa para ser escolhido, né? A gente tem aí a Associação Americana de Cardiologia, né, que é a ARRA, que tem diversos cursos que é muito importante, tem muito valor para a nossa vida médica, né, o BLS, que eu já comentei anteriormente, que é o sim. Basic Life Support, o ACLS, que é o Advanced Cardio Life Support, e ATLS, PAUS, enfim, o pessoal da medicina que está Na assistindo medicina tá assistindo, tá tá familiarizado entendendo, com né? esses termos, então, assim, são cursos que são muito bons, são extremamente capacitantes, são muito realistas, ensinam muito bem, sabe, a gente lidar com a situação na prática, porque às vezes a gente aprende muita teoria, e eu sei que por conta da Covid muita gente ficou com a faculdade prejudicada, o Sim, internato prejudicado, então são cursos que não são muito teóricos, são teóricos e muito práticos, né? São estações muito práticas. Isso, além de agregar valor na vida dele como médico, vai deixar ele numa posição mais confortável, vai pontuar ele melhor para ele poder tentar ingressar nas Forças Armadas. Então, assim, em um ano você consegue fazer 3, 4 cursinhos desse. Você já ah, vai estar em uma vantagem muito superior aí do seu coleguinha, né? E aí se preparar realmente para quem quer as forças é dessa forma. tanto que é o curso mais longo, né? Se a É, gente for analisar de seis universidade, né? São anos, 6 anos, aí mais depois nunca vai residência, parar de mas estudar, né? não Também para. sempre tem as Não atualizações, né? para nunca. Tudo vai mudando e o gosto da pessoa também pode mudar, né? Muitos colegas fazem uma especialidade, poxa, não quero mais isso, agora eu vou fazer outra. E você volta do zero, porque você tem uma vida e aí não, agora eu vou voltar a estudar para outra coisa, né? Como eu vou fazer agora. Mês que vem eu devo começar dermatologia. Aí que Não tem bacana. nada a ver com o que eu faço hoje em dia, mas
são novas possibilidades que a gente vai Sim, ao tempo todo tentando e testando e vivendo, né? Até você se encontrar e depois se encontrar de novo, se encontrar várias vezes. Mas, voltando aqui, nossa querida Força Aérea, é uma experiência ímpar. Ah, por que, que você não faz carreira? Eu gosto muito daqui. Por que, que você sim, não continua por carreira? Por uma questão de localidade. Porque você sabe, né, que a gente não consegue escolher sempre aonde a gente vai ficar. Então, como quando você faz por carreira, a força pode necessitar de você em qualquer outro lugar e você tem que ir. sim, tem E que eu ir. não, É não disponibilidade, consigo me né, Tenente, que adaptar tem que a ter, né? isso. Ó, agora É, você vai lá para Manaus. Então, acho que a minha vida agora, hoje, ela não se adaptaria a esse tipo de mudança, né? sim, Por questão dos meus filhos, tudo que eu já estou enraizada aqui. Mas para um jovem que vai se formar agora, um recém-formado, que ainda não arrumou família, que não tem esposa, não casou, é uma possibilidade maravilhosa, né? Você se aposenta por aqui também. Que a vida do médico é difícil em sim. relação à aposentadoria. Você tem que se organizar sozinho, né? A maioria dos médicos hoje em dia trabalha como autônomo. Então é difícil. A Força Aérea possibilita isso também. Questão da estabilidade também, né, Tenente? Financeira, né? A pessoa sabe que passando num concurso é o que eu sempre comento, né? Muita gente, às vezes, acha injusto a quantidade de pessoas que estão se preparando para um concurso, que seja um nível estadual, federal, um concurso para magistratura, um concurso para ingressar como médico militar, um outro concurso específico, mas é a questão das possibilidades e oportunidades que a própria organização, que se for militar ou que se for civil, vai poder te proporcionar. Então, tem a estabilidade financeira que o médico tem, um plano de carreira, então é algo mais sólido, né, mais palpável. Já numa iniciativa privada, igual a senhora falou, o médico vai trabalhar como autônomo. Se ele não se planejar, ele vai ganhar, né, relativamente um salário bom durante o tempo que ele está trabalhando, mas aí na aposentadoria ele Depois, pode, tipo, ficar assim numa situação bem ruim. é, é avaliar, né, o que a pessoa procura para sua vida. E saber Sim, que existe essa possibilidade, que ele pode ser um médico comum ou ele pode ser um médico militar, né? Seguir uma carreira diferente, que eu acho que muita gente não sabe disso, não sabe que existe essa possibilidade. E aí a gente está aqui para mostrar para eles para que é um mostrar. caminho a ser seguido e que para chegar lá precisa estudar, precisa se organizar, precisa treinar, precisa estar preparado para a hora que a oportunidade aparecer. Então é isso, galera. A gente está encerrando a entrevista aqui com a Tenente Médica Batista. Gente, foi uma honra e um prazer inenarrável estar Igualmente. aqui com a senhora. Tenho certeza que a senhora agregou muito conteúdo, deu inúmeras dicas para o pessoal que vai se preparar tanto para o vestibular de medicina, para o pessoal que já está na faculdade ali, próximo ali do internato, ou que queira fazer uma residência e que quer ingressar também nas Forças Armadas, né? Então, a Tenente aqui é um exemplo singular de uma pessoa que ingressou, né, tem muita propriedade, muito know-how para falar. Então é isso, galera. É o que eu falo para vocês. Sigam os bons exemplos. Acho que é um dos motivos que eu quis criar esse quadro Entrevista com o Vagnão para trazer outras pessoas, né, de outros nichos, de outras áreas, né, profissionais, para estar agregando conhecimento aqui para vocês, né, que vocês vejam, né, a Tenente Batista como exemplo e se inspire. Se você quer ser médico ou você que quer entrar nas Forças Armadas, então aqui. E a questão da representatividade feminina também, né, Tenente? A gente tem uma mulher aqui guerreira, mãe, a gente sabe que não é fácil para quem tem filho, né, continuar estudando, mas acho que é isso, galera. A gente tem que se apegar a exemplos de pessoas que conquistaram algo, né? E como o Ayrton Senna fala, para a gente encerrar esse vídeo, não importa quem você seja, qual o seu status social, se você tiver muita fé em Deus, se dedicar muito, com certeza você vai chegar lá. Então é isso. Quem não está inscrito no canal já se inscreva, ativa o sino de notificação e deixa aquele like. E agora, Tenente, para fechar, deixa uma frase motivacional aí pro pessoal Ai, meu aí. Deus, não estava esperando esse momento. Essa é a frase para a gente fechar. Eu acho que quem se esforça, nada é impossível. Nada é impossível para quem tem força de vontade, consegue. Eu acho que é isso. Valeu, Tenente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.